De volta com o Manhã no Ar. E agora para trazer um assunto que interessa a todos nós, porque envolve autoridades, envolve instituições que, por meio de suas decisões e de sua atuação dessas instituições e dessas autoridades, essa atuação interfere na vida de todos nós. E o que a gente tem agora? O Comando Geral da Polícia Militar emitiu uma nota de repúdio a uma declaração feita pelo prefeito Arthur Neto. Em uma entrevista, o prefeito afirmou que a polícia matou propositalmente 17 meninos naquele confronto lá na zona sul de Manaus. Deixa eu conversar com o Leon Furtado, que ele vai explicar melhor para a gente este caso. Leon, essa afirmação gerou revolta na corporação. O que mesmo foi dito? Qual o posicionamento da corporação sobre isso? Pois é, Manuel, bom dia novamente a você e a todos. Olha, essas declarações do prefeito Arthur Neto foram concedidas ontem em uma entrevista a uma rádio local aqui da cidade. Ele comentou, sugeriu que a Ronda Ostensiva Cândido Mariano, a ROCAM, que atua principalmente no combate ao tráfico de drogas, também a repressão do crime organizado, as facções criminosas aqui da capital amazonense, tinham defendido uma facção criminosa durante esse confronto que você comentou, que resultou aí na morte de 17 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. O Comando Geral da Polícia Militar, o Coronel Bruno Azevedo, emitiu uma nota, inclusive através das redes sociais, fazendo vários comentários a respeito dessa situação. E aí ele considera, na verdade, ele contesta, o prefeito de Manaus, ele pede respeito a todos os policiais do Amazonas que ficaram bem ofendidos diante dessa situação. A reportagem do jornal A Crítica, Manuel, o coronel Bruno, inclusive, chega a afirmar que a declaração de Arthur fere a todos os policiais do estado. Ele afrontou toda a estrutura da segurança pública ao fazer essas declarações. Em nota também, a Polícia Militar do estado do Amazonas manifestou a sua indignação pela forma que considerou desrespeitosa e desprovida de verdade com a qual a prefeitura tratou toda essa situação da ação da Ronda Ostensiva Cândido Mariano. Eles ainda fizeram um balanço dos resultados da corporação em 2019 através dessa nota oficial, onde eles afirmam que mais de 585 quilos de entorpecentes foram apreendidos neste ano, além de 782 suspeitos presos e 565 armas de fogo foram apreendidas nos mais diversos calibres. Emanuel, de volta aí com você no estúdio. Muito obrigado, Leon, pelas informações que você traz para a gente. Obrigado pela sua participação no programa de hoje. Este é um assunto que gera polêmica pela natureza dele. Se o prefeito tem informações privilegiadas, informações da atuação ou do envolvimento de policiais ou do envolvimento de um grupo de policiais, porque a operação na zona sul da cidade não foi realizada por uma guarnição, sequer eram policiais de SICOMs que estão organizados em guarnições. Não, era de um grupo, foi uma operação de um grupo especializado da polícia, obviamente com a participação de vários policiais. Então, se há indícios de que um departamento inteiro, um grupamento inteiro, uma seção inteira da Polícia Militar está envolvida diretamente com o crime organizado, se o prefeito tem essas informações, isto deveria ser objeto de denúncia. Isso deveria estar sendo registrado no Ministério Público, essas provas deveriam estar sendo, e não sendo utilizado de forma sensacionalista por meio da imprensa, utilizando a imprensa ou para chamar atenção, ou para ganhar popularidade, ou enfim, a gente não sabe direito qual que é o objetivo. O fato é que o conteúdo, o teor dessas declarações são muito graves, Se a polícia entrou na Zona Sul, naqueles becos que nós estivemos no dia seguinte fazendo reportagens aqui, inclusive a Meixa Piama, quando esteve lá, foi impedida de entrar no local, mesmo horas depois de tudo isso ter acontecido na Zona Sul. Se é um local tão tranquilo, como o prefeito diz lá, se esses meninos são tão inocentes assim, por que é um lugar tão perigoso? Depois que a gente mostrou a situação no ar, eu lembro bem desse dia, quem acompanha a nossa programação também, eu penso que é capaz de lembrar, aí deram autorização, Mei, você pode entrar, ela entrou, fez a reportagem, depois que o programa terminou, momentos depois, mais uma ocorrência, mais tiroteio, mais gente morta, no confronto com a polícia naquela mesma região. Nessa região aí,
que a própria polícia chama de área vermelha, a comunidade também chama áreas de intenso tráfico de drogas, foi nessa região que a polícia, segundo o prefeito, atirou nas costas dos meninos, que ele chama de meninos. Eu não estou defendendo os policiais, porque eu não preciso defendê-los. Não preciso defendê-los. Este caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público. Todas as mortes são investigadas. As armas utilizadas, as mortes dos 17 lá, existe laudo do IML. Tudo é verificado. Não preciso vir aqui defender quem quer que seja. Mas nós, quando temos informação de que um crime é realizado, qualquer crime cometido por autoridades, crime cometido por grupos, por corporações, crimes cometidos ou pessoas de classes de gente poderosa, quando a gente denuncia, é o nosso papel. É o nosso papel fazer isso. Quando nós temos uma autoridade que tem em posse as informações que diz ter, o conhecimento de informações que diz ter, e não encaminha isso como forma de denúncia, alguma coisa está errada. E aí, a corporação se manifesta em relação a isso e precisa se manifestar. Os policiais envolvidos precisam e podem, inclusive, se pronunciar, se manifestar, porque, afinal de contas, é o nome da corporação que está envolvido. Já não basta os casos de desvio de conduta de alguns membros da corporação que acaba manchando a imagem de todos os outros, ainda é necessário. Qual é a necessidade, nesse estado de coisa que a gente tem, de uma instituição como a Polícia Militar ser denegrida dessa forma? Qual é? O que se ganha com isso? É um caso político? É de política que a gente está falando? É política que o prefeito quer fazer? É importante pensar que do outro lado tem uma população que depende desse serviço, que depende da confiança que tem nessas instituições, para poder ter a perspectiva de que a vida pode seguir e de que as coisas, em algum momento, podem ficar melhor. Mas não é bem isso que a gente tem visto, né? Vamos seguir? Quase 2 bilhões de reais foi o valor gasto pela prefeitura em um ano. A maior parte desse dinheiro é da empresa municipal de turismo, que não apresenta justificativas claras no portal da transparência sobre como esse dinheiro foi empregado. E isso sim é da alçada, é da responsabilidade do prefeito da cidade de Manaus. Vamos acompanhar a reportagem. 121 diárias em hotel, cada uma com o valor de R$ 507. A despesa é da Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação entre setembro e dezembro deste ano. E só a Manaus Cult, somando todos os meses do ano, gastou mais de R$ 1,5 milhão na contratação de diárias pela empresa Trevo Turismo LTDA. O total de todas as secretarias chega a quase 2 milhões. Esses valores estão disponíveis no portal da transparência da Prefeitura, mas a prestação de contas para por aí. Nenhum dos gastos tem justificativa. Os valores são bem diferentes de outros anos. Entre 2017 e 2018, foram cerca de R$ 700 mil em hotéis. Talvez esses recursos sejam direcionados para outros objetivos, talvez para grandes eventos, e que deveriam, na verdade, ir para atividades culturais, sociais, dos bairros, da periferia, onde de fato há a população na cidade de Manaus. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Manaus para entender um pouco desses questionamentos relacionados a hospedagens. Mas, em nota, a Casa Civil respondeu apenas os custos com passagens aéreas. O gasto foi de mais de R$ 1,5 milhão até dezembro deste ano. E ainda, de acordo com a nota, todas as viagens de secretários, subsecretários, diretores, inclusive do prefeito, eram de interesse do município, que ainda tem em caixa cerca de R$ 500 mil até o fim deste ano. Os contratos foram firmados com a empresa Watuman Empreendimentos Turísticos. O líder da prefeitura na Câmara Municipal tentou justificar alguns dos gastos. Segundo ele, as viagens e hospedagens fazem parte do dia a dia da empresa de cultura. E o resultado de arrecadação e de lucro
para a cidade de Manaus e para emprego e renda é muito maior do que os investimentos. Então está tudo sob controle. Mas a agência citada pela Casa Civil não aparece nas listas do Portal da Transparência. Para este vereador, o maior problema com a atual administração é a dificuldade de obter informações públicas relativas a gastos. É um valor que precisa ser esclarecido pela Prefeitura Municipal de Manaus. Então, o que deve fazer a Prefeitura é responder a todo e qualquer questionamento, seja de um veículo de comunicação, seja de um vereador, seja de um cidadão, sobre os seus gastos. É isso. Quando a gente tem uma Câmara Municipal que a sua maioria esmagadora está ao lado da situação, a gente tem uma fiscalização inócua, uma fiscalização que não tem tanto resultado, porque são os vereadores os responsáveis por fiscalizar isso. Nós os elegemos, a população os elege, os elegeu para isso. Mas quando a gente tem de 41 vereadores, 2 ou 3 apenas na oposição, o resultado é esse estado de coisa, prestação de contas que não presta contas de absolutamente nada. Gastos que em um ano passavam de 700 mil, no próximo ano chega a quase 2 milhões, mais que o dobro do aumento, e a justificativa não acompanha esse crescimento na despesa. E ainda há dinheiro disponível? Será que a meta é gastar todo o dinheiro disponível? Não existe nenhum planejamento, alguma política de contenção de gastos? Ou a prefeitura está rica, está milionária, tem dinheiro aí assim, dinheiro público para usar da maneira que bem entender, sem critérios? Nós precisamos de representantes que de fato estejam lá para defender o interesse público, o interesse das pessoas, o interesse dos cidadãos e não o interesse de um grupo político apenas. Um dia, quem sabe, a gente acompanha isso, né? A gente vê essa realidade, né? Olha, e a Secretaria de Administração Penitenciária vai isolar por 24 horas os líderes de grupos criminosos. Eles vão ficar em celas vigiadas. Deixa eu falar com a May Chapiama para ela explicar isso para a gente, por favor. May, por que essa medida foi tomada? A gente sabe que a gente está perto do fim do ano. Nós tivemos aí o janeiro de 2017, aquele massacre absurdo que aconteceu no Compage. Essas medidas já são medidas preventivas? Explica para a gente, por favor. Pois é, Manuel, já está funcionando há uma semana essas medidas. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária vem tomando essas medidas justamente para evitar possíveis rebeliões e também massacres dentro dos presídios aqui da capital. Uma dessas medidas, Emanuel, é isolar os mais de 40 líderes de facções criminosas que atuam aqui no estado e que estão presos. A cada semana também realizar revista dentro das celas desses líderes. Os presos de alta periculosidade ficam em celas separadas, que são vigiadas 24 horas por dia, e eles só saem no momento da visita, da chegada dos familiares. A Secretaria informou ainda que nos últimos meses vem realizando rondas noturnas, plantões noturnos nas áreas de mata e também nos ramais ali próximo ao presídio, reforço nas muralhas e também aí o isolamento das lideranças. Tudo isso é para evitar esses massacres e também rebeliões, principalmente agora que já estamos próximo ao final do ano, e essa medida aí deve acontecer durante o ano também de 2020. Segundo informações da assessoria da SEAP, em 2018 foram apreendidos 1.181 celulares e este ano agora de 2019, 404. Tudo isso é porque a fiscalização segura na entrada dos presídios aí, onde eles fazem esse monitoramento que está bem rigoroso, segundo a SEAP, e a gente sabe, né, que nesse final de ano acontece bastante rebelião. Agora, na última quarta-feira, um dos últimos líderes aí de uma facção criminosa que atua aqui no estado foi preso na Bahia. Ele foi identificado como Alain Barbosa, mais conhecido como Zaqueu, e que ele também é suspeito aí de comandar o massacre deste ano nos presídios aqui da capital.
Tudo isso, essas medidas vêm sendo tomadas para evitar justamente mais morte dentro dos presídios aqui da capital, viu, Emanuel? Eu volto com você. Ok, Meixa Piama, obrigado pelas informações que você trouxe para a gente. Deixa essas imagens rolando, por favor. Eu, particularmente, estive em 1º de janeiro na cobertura do que aconteceu lá no Compage. Algumas dessas imagens trazem a lembrança do que foi aquele dia, de rebelião, de mortes e mortes violentas, um verdadeiro massacre, corpos esquartejados, dilacerados, realmente um absurdo que vimos se repetir de uma maneira diferente. Vimos se repetir em maio deste ano, nos dias 26 e 27, começou no Compage, depois em outros 3 presídios, as mortes das pessoas dentro das celas e outra. Em todos os casos, em ambos os casos, tivemos as ordens que saíram de fora, pior, saíram de dentro de outros presídios, ordens que chegaram por meio de bilhetes entregues durante o horário de visita, entregue inclusive por mulheres desses traficantes, por mulheres desses criminosos presos. Isso também precisa ser prevenido, porque como o caso deste ano, por exemplo, é emblemático. O preso que matou o outro dentro de cela, a maioria desses assassinatos por asfixia não foi feito por líderes, não, foi feito por membros, gente que era da mesma quadrilha, mas que decidiu tomar um lado e teve que agir para poder, não, eu sou desse lado aqui, então vou matar o meu companheiro de cela. Não tinha um líder, um chefe mandando lá não. Alguém chegou lá dentro, deu a ordem, mas a ação, a atitude foram dos membros mesmo das quadrilhas. Então é preciso que isso seja feito. Mais uma vez o trabalho de inteligência que culminou nessa operação da Polícia Federal que noticiamos essa semana aqui com a prisão, que a May falou, do traficante, do membro de um grupo criminoso ligado ao Zé Roberto lá na Bahia. Sabe, a gente espera que esse trabalho de inteligência, esse trabalho das polícias possam ser integrado, inclusive, com a atuação da Secretaria de Administração Penitenciária. Fim de ano está aí, Natal está por aí, daqui a pouco vem o indulto, daqui a pouco vem as famílias que naturalmente vão querer visitar os seus presos no fim de ano. Quem tem filho preso vai querer ver o filho, meu irmão. Quem tem filho, marido preso, vai lá, principalmente as mulheres, sabe? E é preciso que o sistema tenha estabilidade, esteja estável, é responsabilidade da SEAP. Essas mudanças, isso aí não está se fazendo nada mais não, é compromisso, é responsabilidade, é dever, é obrigação da SEAP fazer isso, é obrigação do governo manter a estabilidade no sistema prisional, porque nós já tivemos exemplos tristes do que pode acontecer e a estabilidade lá dentro é estabilidade, é instabilidade aqui fora também, viu? Agora, a gente está falando de fim de ano, né? Falando de uma coisa grave, mas fim de ano também é um momento de a gente fazer as metas, né? As metas para o próximo ano. Tem gente que quer estudar inglês, gente que quer fazer uma viagem, gente que quer fazer uma faculdade, tem gente que está sempre em novas perspectivas. Eu tenho o meu parceiro de externa, por exemplo, o Mário Marcelo, já está com várias metas para o ano que vem, inclusive uma nós estamos compartilhando em relação ao peso, que nós somos a dupla de peso da TV. Vem aqui, Mário Marcelo, vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor, vem aqui. Se você não viu, eu peço para girar a câmera para mostrar para você aqui, para o nosso telespectador conhecer. Esse aqui é o meu parceiro da externa de todo dia do Alô Amazonas. Eu digo que nós somos a dupla de peso do jornalismo amazonense. Vamos emagrecer, né? Vamos, né? Obrigado. Nossa meta para 2020. E aí tem esse meme aqui, olha, a meta... Eu não vou falar o numeral ali, não. A meta 150. Continuar acordando cedo para começar o dia bem informado com o Manhã no Ar. Vamos compartilhar isso? Vamos compartilhar essa meta aí com todo mundo, viu? E a gente tem um compromisso de continuar acordando cedo. Alguns aqui nem dormem à noite, inclusive. Nem dormem, porque chega aqui meia-noite, chega ali no início da madrugada, meu amigo. Então tem que dormir durante o dia para estar... É a nossa meta. Continua acordando cedo, porque fazer jornalismo, como diz a minha diretora aqui, a nossa diretora, fazer jornalismo diário é a nossa meta. O compromisso de trazer a informação para você é a nossa meta. E se você tem esse compromisso com a gente, inclusive um abraço para os moradores lá do Japim, onde eu estive ontem, tem muita gente que acompanha o programa desde cedo, viu? Então, e olha, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência de sempre, viu?
Por falar em fim de ano, a partir da segunda-feira a gente começa a exibir uma série de reportagens especiais sobre esse momento, sobre esse clima que a gente está vivendo. É sempre um momento de confraternização, né? É sempre um momento em que a gente procura reunir a família, conversar com os amigos. Esse momento de mudança de fases, de mudança de metas ou de estabelecimento de metas, e a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar um pouco sobre tudo nessas reportagens que a gente passa a exibir a partir de segunda-feira, viu? Agora vamos falar um pouco sobre futebol. Quem está no Amazonas é o sósia do jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol da torcida, viu? A semelhança com o atacante do Flamengo ajudou a fazer sucesso nas arquibancadas dos estádios e também na internet. Em sua passagem aqui no estado, o personagem já participou de eventos de torcidas organizadas até no interior. Vamos conferir na reportagem. A grande final do Campeonato Mundial de Interclubes está chegando já neste sábado e os finalistas são o Flamengo, maior time do Brasil, e o Liverpool da Inglaterra. Mas para dar sorte para o nosso timão, olha só quem nós trouxemos para dar um palpite e contar um pouco da sua história aqui para você que acompanha o Manhã no Ar. Gabigol da torcida. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre os detalhes da sua trajetória como sósia do Gabigol, uma figura que está realmente ganhando o coração aí dos torcedores rubro-negros, não é mesmo? Me conta como é que começou essa tua paixão pelo Flamengo primeiramente. Então, já nasci Flamengo, né? Então é um misto de sentimentos torcer pelo Flamengo e estou muito feliz, estou viajando o mundo inteiro, a torcida me abraçou, não só a torcida do Flamengo, como todas as torcidas, e é bem legal. Hoje eu nem consigo mais ver os jogos nos estádios, porque o pessoal pede para tirar foto, gosto bastante, aí eu fico rodando ali a arquibancada, tirando foto. Mas me conta como é que começou tudo isso. Quando foi a primeira vez que te compararam ao craque do Flamengo, Gabigol? Então, muita gente já falava que eu parecia com ele desde quando ele estava no Santos, só que eu ainda não conhecia, né, que ele ficou em evidência quando veio para o nosso timão aí, para o Flamengo, e puxei na internet, vi que realmente parecia, mas ele estava lá no Santos. Aí torci que ele viesse, ele veio para o Flamengo, aí que o pessoal começou a pedir para tirar foto na rua, e falou, pô, você podia pintar o cabelo. Aí eu pintei o cabelo, fui para o estádio, o repórter me chamou para dar entrevista, eu tímido, não quis ir, meu colega, não, você vai. Aí viralizou na internet, e estou aí hoje como Gabigol da torcida, estou muito feliz de estar representando a nação rubro-negra, por onde o Flamengo vai eu tô, e é muito legal. Agora, a gente sabe que o Gabigol troca de perfil, vamos dizer, de características físicas, assim, do nada. Como é que fica essa cobrança para mudança de visual juntamente com ele? Então, ele muda muito rápido, às vezes num jogo ele tá de um jeito, no outro ele já tá de outro. Foi em questão do dread aí também, que o pessoal brincou bastante aí, que ele colocou o dread. Quando eu cheguei no Rio, eu coloquei na segunda-feira. Na terça-feira ele tirou, mudou o visual. Aí eu tirei também, botei o visual igual dele. E é bom que eu vou mudando de visual também, vou vendo qual que fica melhor. Agora, não dá para falar de Gabigol sem pensar nas tatuagens, não é mesmo? Tem cobrança de tatuagem para você fazer em relação às que ele faz? Então, eu já tenho algumas tatuagens, gosto bastante, mas eu só botei tatuagem no lugar que a roupa tampa. E tem agora um monte de parceria que estão pedindo aí os tatuadores para poder fazer a tatuagem que ele fez na perna, que é a da taça. Na internet, lá no meu Instagram, a torcida está pedindo para mim fazer a tatuagem no braço também. Mas tatuagem não é igual o cabelo, né? O cabelo a gente corta, cresce, tatuagem fica aí para a vida toda, vai ficar marcada no corpo. Tô pensando, a taça vou colocar. Agora, fechar o braço, eu tô pensando. Agora a gente sabe que Gabigol é craque no campo. E o sósia do Gabigol é craque no campo também? Então, a gente tem um time de sósias aí, estamos invicto lá no Rio. Tá para ser marcado um jogo aqui em Manaus e outro lá no Piauí. Será que vão conseguir tirar nossa invencibilidade? Então, ó, na grande final aí, torçam bastante, com responsabilidade. E lembrando que dentro de campo, o Mengão amassa. E fora de campo, os sósia te abraçam. Olha, aqui no estúdio estão dizendo também que ele tem que se preocupar com o peso, né? O peso tem que ficar no shape do jogador. Como se diria no interior, esse é o Gabigol Rana, né? Rana é um sufixo que a gente utiliza aqui, que vem do tupi, que significa falso. Tem jacarerana, surucucurana, então sempre que tem alguma coisa que não é original é Rana. Então esse é o Gabigol Rana.
Mas parabéns aí, a torcida gostou. Parabéns aí pela atuação, viu? Deixa eu trazer uma informação de serviço aqui. Os 14 mil candidatos classificados na primeira chamada do programa Bolsa Universidade têm até às 12 horas de hoje, até o meio-dia de hoje, para entregar a documentação necessária para adesão à vaga. Os documentos devem ser apresentados no bloco D, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, AESP, localizada lá na Avenida Professor Newton Lins, número 3259, no Parque das Laranjeiras. RG, carteira de trabalho, certidão de nascimento, comprovante de residência, de renda e de escolaridade são alguns dos itens que devem ser entregues. A lista está aí na sua tela, viu? As vagas que não forem preenchidas na primeira chamada serão ofertadas aos candidatos que estão na lista de espera. Por isso que você que está na lista de espera, fica atento, viu? A relação de segunda chamada será divulgada na próxima segunda-feira. Fica atento. Já tomou... Bota na tela, por favor, enche a tela aí, Peixe, por favor. Aí tira uma foto com o celular, faz uma foto aí para você não esquecer os documentos que são importantes. E tem que lembrar, hein? É até meio-dia de hoje. Se perder esse prazo já era, meu amigo. E no último mês do ano já tem pai pesquisando o valor do material escolar, viu? Mais do que isso, tem pais comprando mesmo, viu? Tudo isso para evitar o grande movimento e também, é claro, encontrar os preços mais baixos. Esse ano houve um reajuste nos preços dos produtos de papelaria em até 5%. Nem terminou o ano e a EOC já começou a pesquisar os preços. A estratégia é para economizar na hora de comprar o material escolar da filha. A gente já fez o planejamento, então a gente já fez as pesquisas, né, sobre o que a gente vai comprar, o que a gente vai gastar e também o que sobrou do ano passado que ela pode reaproveitar e aí já vai diminuindo na continha. Todos os anos acontece um reajuste nos preços dos materiais escolares, principalmente nos produtos de papelaria. Esse ano, por exemplo, variou entre 3,5% a 5%. Quanto antes começar, melhor, né? Porque quanto mais perto das datas limites de envio de material escolar, mais alto tende a ser os preços, as lojas vão estar cheias e a sua capacidade de negociação reduz, porque a demanda vai ser maior que a oferta. Esta livraria no centro de Manaus, por exemplo, começou a abastecer o estoque de produtos em julho. A expectativa do comércio é que aumente em 8% as vendas de material escolar para o ano letivo de 2020. Para o cliente que tem uma organização financeira, digamos assim, que ele vai receber o 13º em dezembro e ele já se organiza para investir na escola, no material escolar. Então, esse também é um público muito forte e desde o dia 1º de dezembro que a gente já vem atendendo muita lista. Geralmente, as marcas mais famosas costumam ser mais caras. Por isso, os especialistas dão dicas para economizar, como reutilizar alguns materiais, comprar em grande quantidade, que às vezes sai mais barato, fazer compras coletivas e não parcelar em muitas vezes. Questione sempre a lista que a escola manda, se realmente aqueles materiais são de usos, né? Hoje está proibido pedir em grande quantidade materiais de uso coletivo, né? A escola tem que fornecer. Verifique junto ao banco que você tem conta se há alguma linha de financiamento para material escolar ou para microcrédito, que seguramente os juros serão bem mais baratos do que o do cartão ou qualquer serviço similar. Ainda sobre esse assunto, um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal quer obrigar escolas particulares a devolver o material escolar que não foi utilizado durante o ano letivo. No PROCON, o número de reclamações em relação a esse assunto é grande. Imagine investir um bom dinheiro em uma lista extensa de material didático e nem tudo ser utilizado até o fim do ano letivo. Segundo o PROCON, essa situação acontece e com frequência nas escolas particulares de Manaus, que gera um número alto de reclamações no órgão. Basicamente, a questão é essa, a quantidade de itens que são pedidos e a necessidade ou não desses itens que as escolas exigem que os pais comprem. Mas um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Manaus deve mudar essa realidade.
De acordo com a proposta, os estabelecimentos de ensino da rede particular vão ser obrigados a devolver o material didático não utilizado pelos alunos. O papel do PROCON vai ser o que a gente já vem fazendo desde antes da edição do projeto, que é averiguar a plausibilidade da lista de materiais que os pais são obrigados a comprar, né? De acordo com o projeto de lei, os pais devem receber o material didático 15 dias após o término do ano letivo. A devolução é uma alternativa para economizar, já que as instituições particulares voltam a exigir a mesma lista com os itens no início do ano. Os pais devem ficar atentos e fiscalizar. Ao identificar qualquer irregularidade, basta buscar o PROCON Amazonas. Os preços estão bem abusivos, muito abusivo. Ano passado eu comprei caneta aqui de R$2, está R$5, um absurdo. Vale uma fiscalização e também eu creio que as escolas têm que abrir esse espaço para que haja essa fiscalização também, né? O projeto é interessante, viu? Até porque muitas vezes na hora da devolução deste material, o que os pais recebem não são os mesmos materiais que eles entregaram lá no início do ano, os materiais das atividades. A gente lembra o que a gente ouviu na reportagem anterior da especialista, viu? Material de uso permanente da escola, o pai não precisa comprar. O pai tem que comprar o material que o filho dele vai utilizar, não o que é coletivo. O que é coletivo é de obrigação da escola, tem que ficar atento nisso. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente tem informações sobre empregos, porque segundo o Cadastro Geral de Empregados, o Amazonas gera saldo positivo agora em novembro, mais uma vez, viu? E hoje é dia de circo no quadro Roteiro do Dia. Acompanhe um trechinho da matéria. Tem dança, teatro, magia, acrobacia, humor, malabares e muita emoção.